Pessoal, bom dia, Pai Senhor. Manhã abençoada para quem está se conectando por aqui, ao vivo, nessa live, nessa transmissão aqui nas redes sociais. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações por intermédio dessa mensagem, dessa palavra, que sirva de renovo, fortalecimento ao coração de cada um dos irmãos. Peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhem, comentem os padrões aqui das plataformas. Fazendo isso, o conteúdo aqui do perfil do canal será recomendado para mais pessoas. Tudo bem com vocês? Vocês conseguem me ouvir, me ver? Acho que pelo YouTube não notificou, mas estamos ao vivo aqui no TikTok também. Vamos começar a nossa leitura. A nossa mensagem nessa manhã vai estar em Jonas capítulo 1, versículo 4, diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitava e dormia profundamente. A gente refletindo um pouquinho sobre essa história aqui, né, do profeta Jonas, nós aprendemos bastante sobre a soberania de Deus, né, e também sobre a misericórdia, né? Como Deus age de formas misteriosas para cumprir ali, por fim, os seus propósitos, né? A vida de Jonas não foi fácil, ele foi chamado para uma missão difícil, mas no meio do caminho ele tentou fugir, né, de Deus, do propósito de Deus. Mas o Senhor não desistiu dele, né? Deus preparou ali 5 coisas especiais, podemos dizer assim, para trazer Jonas de volta ao seu plano, né, ao seu propósito, ao seu projeto. Deus ali preparou 5 coisas especiais. E essas 5 coisas também tem muito, né, a nos ensinar hoje. Sobre elas eu queria falar um pouco. A primeira coisa que Deus ali providenciou para Jonas foi uma tempestade. Jonas capítulo 1, versículo 4. Ele decidiu fugir, embarcou em um navio para Tarsis, mas Deus enviou uma grande tempestade. E essa tempestade, irmãos, não era apenas um fenômeno natural, era um instrumento divino para despertar Jonas e aqueles que estavam ao seu redor. Quantas vezes nós tentamos fugir de Deus, quantas vezes escolhemos o nosso caminho, ignoramos a voz do Senhor, e Deus ele permite tempestades, problemas, crises, situações que nos fazem refletir, né? E essas tempestades não são para nos destruir, mas é para nos despertar. Elas nos mostram que nós não podemos viver longe do plano da vontade de Deus. E a tempestade de Jonas, ela também serviu para despertar a tripulação do navio. A palavra fala que eles clamaram aos seus deuses, mas Jonas sabia que a tempestade era por causa dele. E ele foi confrontado, né, com a sua desobediência ali, né? Será que já paramos para pensar quantas vezes as tempestades elas podem ser um chamado de Deus para que nós venhamos a voltar a um propósito, a um projeto, a um plano de Deus para nós em alguma área da nossa vida que a gente está fugindo? Então a primeira surpresa de Deus foi a tempestade. Qual foi a segunda? O peixe, o grande peixe, que alguns dizem que foi a baleia, né? Mas outros dizem que foi um cachalote. Não importa, foi um peixe grande. Jonas capítulo 2, versículo 1. Deus preparou o grande peixe para engolir Jonas. Isso parece assustador, né? Mas foi um ato de misericórdia, porque o peixe salvou Jonas. Ele morreria no mar. O peixe salvou Jonas e a tripulação do navio. No ventre do peixe, Jonas teve tempo para refletir, teve tempo para orar, teve tempo para se arrepender. Foram 3 dias. Quantas vezes Deus coloca situações difíceis não para nos punir, mas para nos salvar? O grande peixe, ele representa momentos em que nós nos sentimos isolados, presos, sem saída, mas é justamente nesses momentos que Deus trabalha em nossos corações. Jonas orou no ventre do peixe e Deus o ouviu. Ele ouve as nossas orações, mesmo quando estamos no fundo do poço. Então o peixe foi uma das surpresas, dos presentes de Deus ali para Jonas. Qual foi o terceiro? A planta.
maravilhosa. Jonas capítulo 4, versículo 6. A palavra fala que depois que Jonas pregou em Nínive e a cidade se arrependeu, ele ficou com raiva, ele ficou aborrecido. Ele se sentou sobre uma planta, embaixo de uma planta que Deus fez crescer, para dar ele ali uma sombrinha, um conforto. Era um presente de Deus a planta, né? Um sinal do cuidado, do amor do Senhor. Era uma planta maravilhosa, algo que ele amava, que ele gostava, né? Quantas vezes Deus nos dá plantas maravilhosas, né? Coloca em nossas vidas pessoas, momentos de alegria, lugares, bênção, trazem conforto. Nós precisamos tomar cuidado para não transformar essas bênçãos em ídolos. Jonas se apegou tanto que quando aquela planta secou, ele ficou extremamente irritado com Deus. Quantas vezes nos apegamos mais à bênção do que ao abençoador? Deus nos dá presentes, mas Ele deve ser sempre o centro das nossas vidas. Então ali naquela situação daquela planta, Jonas foi provado. Às vezes Deus dá um carro. Eu lembro de 2 irmãos da igreja que o pastor brincava assim: a maior luta que vocês tiveram foi esse carro. Quando vocês não tinham o carro, vocês estavam na igreja. Deus deu para vocês o carro, vocês viraram a Mauri Júnior. Começaram a ir para tudo que é festa, casamento, e não tinha mais tempo de estar na igreja. Então aquilo que era para ser uma bênção se tornou motivo de se afastar do Senhor. Às vezes uma bênção, quando nós criamos um ídolo, quando nós utilizamos de maneira errada, pode se transformar em uma dificuldade. Então a planta foi a terceira coisa que Deus colocou na vida de Jonas nessa jornada. A quarta foi o verme. Jonas capítulo 4, versículo 7. Deus enviou um verme para destruir a planta que dava sombra a Jonas. E é claro que esse verme pode parecer algo insignificante, mas tinha um propósito importante: ensinar a Jonas a não se apegar, a não confiar, a não priorizar coisas passageiras, mas sim aquilo que é eterno. Às vezes Deus permite que vermes entrem em nossas vidas para nos ensinar lições valiosas. Um verme pode ser uma pequena frustração, uma perda, uma decepção, que nos lembra que as coisas desse mundo são temporárias. O verme de Jonas nos ensina que não podemos, irmãos, depositar nossa felicidade em coisas que podem ser destruídas da noite para o dia. A nossa confiança, a nossa felicidade, a nossa alegria está no Senhor. Porque tudo passa. Tudo passa. Todas as coisas passarão. Sabe? Nada realmente ficará. Só a palavra do Senhor permanecerá. E a quarta coisa, a quinta coisa, na verdade, foi o vento oriental. Jonas capítulo 4, versículo 8. Deus enviou por fim um vento forte, mas quente. O vento oriental era um vento quente, para confrontar, para consolar também Jonas. E esse vento era mais uma ferramenta de Deus para ensinar ao profeta a sua misericórdia, o seu amor. Jonas estava ali preocupado ainda com uma planta, mas Deus queria que ele entendesse o valor das vidas em Nínive. Quantas vezes nós nos preocupamos com coisas pequenas, enquanto Deus está olhando para algo muito maior. O vento oriental nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo nos mínimos detalhes. Ele usa as circunstâncias para nos ensinar e para nos moldar. Prepara tempestades, peixe, planta, verme, vento, tudo com um propósito, tudo com um plano de nos trazer de volta ao seu propósito. Jonas era imperfeito, mas Deus usou ele de maneira poderosa. Eu brinco dizendo que foi a pior mensagem da Bíblia, a pior pregação. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Foi basicamente isso. Porque é chegado o juízo de Deus. Arrependei-vos. São 5 palavrinhas ali e milhares de pessoas, né? Centenas de milhares
Mais de quase 400, 500 mil almas foram salvas ali, dizem alguns estudiosos. Então Deus usou aquele miserável como tem nos usado miseráveis. Talvez hoje Deus esteja preparando, né, algo na sua vida, uma tempestade para te despertar, um peixe para te salvar, uma planta para te confortar, um verme para te ensinar, um vento para te confrontar. Não resista à voz do Senhor. Deixe que Ele trabalhe em você. Permita que Ele trabalhe através de você. Tá bom? Deus abençoe os irmãos nesse dia, nessa quarta-feira, hoje dia 12, né? 12 de março. Que seja um dia de paz, de vitórias, de bênçãos para todos os irmãos. Grato aos irmãos aqui do YouTube por estar comigo aqui no chat, por abençoar o canal, pelas orações. Grato aos irmãos do TikTok também por estar comigo no chat, pelos presentes. Que Deus abençoe os irmãos. Não fuja do plano de Deus, tá? Não queira que Deus utilize, que Deus abra a sua caixa de Pandora com tempestade, peixe, planta, verme, vento. Isso tudo podia ter sido evitado se Jonas tivesse escolhido obedecer. Senhor, eu vou para a direção que o Senhor me revelou. Eu vou para o caminho que o Senhor me deu. Eu não vou fazer o que eu quero. Mas quantas vezes escolhemos como Jonas andar independente? E aí Deus abre a sua caixa de Pandora para que venhamos a ser reposicionados no centro da vontade dele. Porque esse de fato